O olhar da Miranda sobre as 5 pessoas mais importantes da sua vida, sobre como entender quem são essas 5 pessoas, sobre como selecionar, manter ou de repente até deixar ir alguma dessas 5 pessoas, é o tema da live class de hoje. E eu quero já começar diferenciando, separando e mostrando para você que eu estou falando de pessoas gerenciadas e não necessariamente pessoas que você ame. E ao longo dessa live class você vai ver que tem diferença entre pessoas que você ama, que talvez tragam realmente resultado para sua vida, e pessoas que você ama que não estão trazendo, não estão agregando, não estão te ajudando, e que você vai continuar amando, você não precisa deixar de amá-las, mas você vai gerenciar de uma forma diferente. Saber gerenciar as pessoas próximas a nós, a nossa rede de apoio, é imprescindível para os seus resultados de vida. Afinal, você já sabe que você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, sabendo disso, quem são essas pessoas? Quais critérios você usa para selecionar essas pessoas, para que essas pessoas entrem na sua vida? Quais critérios você usa para que essas pessoas permaneçam na sua vida? E quais critérios você usa para saber se essas pessoas merecem continuar na sua vida ou se já está na hora de vazar? Eu quero dar oi aqui para quem está chegando, para quem está vindo. Daqui a pouco a Cícera entra também para me ajudar. E quero fazer o jabá da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, a minha editora. Vou começar pelo Seja um Assunto que Você Domina. O meu livro sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, com quase 100 ferramentas desses assuntos, que acabou virando o método Live Book aplicado a esse livro, a essas ferramentas. Porque como era muito material, eu acabei fazendo um curso dele. Aliás, essa live class de hoje é um resuminho de uma das aulas do método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Se você quiser participar do método, assista a aula no link da minha bio. E se você quiser o livro, é só me chamar no direct. O Dom Rua de Merda Nunca Mais, uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. Você vai ter um Dom Rua de Merda na sua vida. E agora é o momento de você decidir se vai ser o livro ou o homem. E se você for homem, ou a mulher, ou seus pais, ou seus filhos, por que não? E por último, e não menos importante, o que deu início a tudo, a trilogia Paris Saint-Exupéry sobre vinhos, viagens e desejo, em que eu falo sobre o verdadeiro e único amor, que é o amor próprio. Enquanto o Dom Rua de Merda é uma vacina que usa o vírus contra o vírus, ou seja, é a cura através de entender como uma pessoa abusiva age, o Paris Saint-Exupéry é a cura através do amor próprio, que é o único amor que de fato existe. Você acha que ama as pessoas, hein? Você ama as pessoas pelo que elas fazem pra você, ou você ama as pessoas pelo que elas são pra você? Então, será que você ama as pessoas ou você ama a sensação que essas pessoas trazem pra você? Vamos começar. Na minha cola aqui, além de dizer pra você que essa live class é um resumo da aula, de uma das aulas, da 4ª aula, se eu não me engano, do método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina, o meu curso sobre inteligência emocional. Além disso, eu quero começar por uma historinha que eu contei nessa aula, que é, você sabe quem é o seu copiloto? Você já parou para pensar, se hoje você fosse impossibilitada de tomar conta da sua vida, seja por uma doença, uma impossibilidade física, uma impossibilidade financeira, quem te ajudaria nisso? Você tem um nome de uma pessoa que seria o seu copiloto e poderia assumir o destino da sua vida? Quem é a pessoa que assumiria o poder da sua vida se hoje você não conseguisse ter esse poder nas suas mãos? E se veio algum nome na sua mente, que critérios você usou para selecionar essa pessoa na sua vida? Que critérios você elaborou para que essa pessoa permanecesse na sua vida? E se essa pessoa assumisse, será que ela sabe desse poder? Será que ela sabe das responsabilidades que isso causa? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre isso? Quando vocês alinharam que essa pessoa tem esse poder?
Porque ela precisa saber. Ela precisa saber as responsabilidades. E você precisa saber quais critérios você elegeu essa pessoa. Com quais critérios você elegeu essa pessoa? O que fez com que essa pessoa tomasse um lugar tão poderoso na sua vida? Hoje a gente vai falar de 5 pessoas exatamente porque somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. E além dessa história do copiloto, tem uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, que é: o que você controla na sua vida? A gente acha que a gente controla as emoções, né? Quer dizer, quem é minha aluna, quem acompanha aqui as live classes, sabe que a última coisa que a gente controla é as emoções e os pensamentos. A gente pode controlar tudo, menos as nossas emoções e os pensamentos. Esses dias eu tava num lugar e a pessoa me disse assim: tem que controlar a tua raiva, teu medo, não sei o que lá. E eu pensando, cara, as pessoas realmente acreditam que tem como controlar. Raiva, medo, ou seja lá a emoção que for. É impossível. Quando você tá sob medo, você tá, sei lá, você tá andando na rua sozinha, é de noite, é madrugada, ou você tá com as suas amigas e tudo mais, mas tem uma pessoa suspeita. Como é que você controla o medo? Como é que uma pessoa que foi assaltada, que tá com uma arma na cabeça, sei lá, qualquer coisa, sequestrada, como que controla o medo? Não tem como. É impossível. É impossível você controlar o seu medo. É impossível você controlar a sua raiva quando alguém fez algo muito injusto pra você. É humanamente impossível controlar os nossos sentimentos. E também é humanamente impossível controlar os nossos pensamentos. E aqui tem um adendo interessante, que as pessoas dizem: pra eu ter uma vida interessante, mais calma, mais tranquila, eu preciso começar a meditar. E aí as pessoas confundem que meditação seja o controle do pensamento, né? Não pensar em nada, ou então só pensar coisas boas, aquela velha positividade tóxica. Ai, você tá pensando coisa negativa, vai acontecer coisa negativa. Ai, que chato, positividade tóxica é uma live que já foi gravada. Se você quiser assistir, dá uma olhadinha lá nos destaques da bio, que ela tá salva lá. Então, o que nos leva a ter esse pensamento de pensar e querer controlar o pensamento? Tenta controlar o pensamento para você ver. Aliás, quando a gente pensa que meditação é a ausência de pensamento, o esforço para não pensar em nada já é um pensamento. O esforço para não pensar em nada já te sequestra do que é a meditação. Tá, mas afinal de contas, então, o que é uma meditação? Meditar é você se permitir ouvir os seus pensamentos. Se eu não me engano, foi Prem Baba ou Joy Vitale, acho que até foi o Joy Vitale, não lembro agora, que diz que a meditação é você olhar um céu azul, é como você olhar um céu azul, e permitir que as nuvens sejam os seus pensamentos. Ou seja, os pensamentos, eles vão ser passageiros. Eles vão passar pela sua mente. É só você não se deter nele. Se você tiver um pensamento, uma sensação de raiva, é você não se prender a ele. Se vier algum erro que você cometeu, você não se prender a esse erro. Você se permitir que ele vá, que esse pensamento chegue e vá embora. Por que isso é importante? Porque a gente acha que controla os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa mente. E a única coisa que você controla são as pessoas que entram na sua vida. E agora sim, nós vamos falar dela. Você controla quem entra na sua vida. Você controla quem permanece na sua vida. Por quanto tempo permanece na sua vida e quem você não quer mais na sua vida. E, eventualmente, se você consegue fazer esse gerenciamento bem feito, de tudo que eu vou falar nessa live, você vai perceber, nessa live class, você vai perceber que você não precisa remover pessoas da sua vida. Elas acabam saindo. Ou, como diz o ditado, elas não esquentam banco. E se você fizer esse gerenciamento bem feito, você não vai precisar ter essa remoção, sabe? Fulano, não quero mais na minha vida, vou cortar da minha vida. Não. Só que quando as pessoas saem da sua vida, você precisa aceitar a saída delas. Isso é muito difícil, né? É muito difícil quando a gente não tira alguém da nossa vida, aceitar que essa pessoa tenha saído porque a gente acha que a gente perdeu o controle, mas a gente não perdeu o controle. Quando alguém sai da nossa vida sem que a gente remova essa pessoa da nossa vida, significa que nós estamos fazendo o tema, o dever de casa muito bem feito. Como assim? Vou explicar. O dever de casa é você ter valores inegociáveis. E você já sabe disso porque você já assistiu outras lives minhas. É você entender a influência que as pessoas têm na sua vida para você ser um assunto que você domina e não um assunto que elas dominam. E você saber o seu propósito
e o propósito dos outros também. Porque às vezes você pode amar uma pessoa, você pode ter os mesmos valores inegociáveis que essa pessoa, mas essa pessoa não tem mais o mesmo propósito que você. E isso acaba distanciando. Então veja, uma pessoa pode ser casada com alguém, separou por quê? Porque teve traição, porque teve sacanagem. Não, às vezes é simplesmente porque o propósito dessas pessoas já não era mais o mesmo. E se o propósito dessas pessoas não é mais o mesmo e elas têm valores inegociáveis parecidos e elas conhecem quem elas são um assunto que elas dominam e não um assunto que os outros dominam, não vai ter sacanagem nessa separação. Não precisa ter sacanagem. Não precisa entrar uma terceira pessoa, porque essas pessoas vão ter um realinhamento daquilo que elas querem nesse casamento. Elas vão ter realinhamento das expectativas, dos contratos que foram feitos, os contratos verbais mesmo, o tempo todo. Aliás, pessoas casadas deveriam ter isso o tempo todo. Nos nossos relacionamentos, nós deveríamos ter essas conversas difíceis. Eu falo tanto sobre conversas difíceis, né? Porque essas conversas difíceis é o momento de realinhar o seu propósito com o meu propósito. Entender se nós continuamos essa busca juntos. Se essas pessoas fazem sentido na nossa vida. Quero dar bom dia pra Cláudia, que acabou de chegar aqui. Bom dia, Claudinha! Bom dia pra Elza também. Minhas jeans lindas que estão por aqui. Se tiverem perguntas, hoje a gente tá falando sobre as 5 pessoas mais importantes da nossa vida. Quais critérios você elege para escolhê-las? Com quais critérios você tem escolhido as pessoas para permanecer na sua vida? Quais critérios você tem eleito na sua vida para remover pessoas da sua vida? E como eu disse antes, se você eleger os critérios de uma forma firme para você, com valores inegociáveis, entendendo quem você é, sendo um assunto que você domina e não um assunto que os outros dominam, as pessoas vão sair naturalmente da sua vida. Você não vai precisar remover ninguém. Elas simplesmente saem. E essa é a parte mais gostosa. Dá uma sensação, muitas vezes, de abandono, de a pessoa sair da sua vida. Como assim, né? Um grande amor, um relacionamento que foi um grande amor, uma amizade, um relacionamento de negócio, seja lá o que for, mas você começa a perceber que é muito mais leve quando as coisas simplesmente... a gente andou junto por um tempo, chegou um tempo que acabou. Pronto. Por que acabou? Porque o propósito já não era mais o mesmo. Por que precisa ser pra sempre? Para de romantizar as amizades que tem que ser pra sempre. É claro que tem amizades que a gente tem desde a infância, mas será que essas amizades nos conhecem ainda? Desde a infância? Ou será que essa amizade permanece por uma visão de alguém que não existe mais? De uma Miranda, por exemplo, que não existe mais. De uma Sandra, que não existe mais. De uma Simone, que tá aqui, chegou agora também, que não existe mais. Quem as suas amizades está vendo em você? Quem os seus parceiros de negócio, quem o seu parceiro afetivo tá vendo em você? É a mesma pessoa que você é? Essa visão muito próxima, essa visão de quem muito próxima de quem você é, essa visão genuína de quem você é imprescindível para que os relacionamentos se deem através do seu poder pessoal e não da sua carência. Então, dado que você não controla as suas emoções, não controla a sua mente, não controla os seus pensamentos, mas você controla as pessoas que entram na sua vida, aprender a gerenciar essas pessoas é o que ajuda você a atingir os seus objetivos de vida, porque nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Como você tem eleito essas pessoas? Vamos entrar no assunto mesmo? Por amor? Você elege as pessoas que estão próximas a você por amor. E quando o amor acaba? E quando o amor modifica? E quando o amor acontece por alguém que tem um propósito diferente do seu? Valores inegociáveis diferentes dos seus, como por exemplo um Dom Juan de Berda. Você elege o seu parceiro afetivo só por amor. Será que isso não é romântico demais, hein? Ah, mas então eu não posso amar as pessoas? Pode, deve. O amor é a grande escola da vida. Só que eu não tô falando de amor, eu tô falando de gerenciamento, que são coisas diferentes. Você pode continuar amando, você vai amar milhares de pessoas talvez, mas gerenciar, você não vai conseguir gerenciar milhares de pessoas. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, mas aquela amizade que a gente fica um tempão sem se ver, mas quando a gente se vê continua a mesma coisa. Será, hein? Será que deveria realmente continuar a mesma coisa? Será que isso não é sinal de uma involução ou uma não evolução? Que a tua vida continua no mesmo ponto. Eu sempre digo para as pessoas que se afastam por algum motivo, né? E a gente volta a conversar.
Gente, se essas pessoas não conversaram comigo ontem, elas não sabem mais quem eu sou, eu, Miranda. Porque a minha vida muda muito rápido, porque as coisas na minha vida acontecem muito rápido. E por que as coisas acontecem rápido na minha vida? Porque eu sou um assunto que eu domino, não um assunto que os outros dominam. Porque eu me vacinei contra pessoas e situações abusivas. E hoje permanece na minha vida quem eu quero. Tem uma frase minha que eu amo, e roube e pratique ela se você quiser ter resultados na sua vida, que é: na minha vida você só existe se eu permitir. E na sua vida eu só existo se você fizer questão. Presta atenção que eu vou repetir. Na minha vida você só existe se eu permitir. E na sua vida eu só existo se você fizer questão. Isso é o poder, isso é o controle, isso é o poder pessoal na sua mão. É você controlando o assunto que é você. Os assuntos que compõem o ser complexo que você é. Facilitando essa compreensão para você e para os outros. Que os outros compreendam você. Que os outros saibam quem você é. E as pessoas são genuinamente apaixonadas por pessoas que são de verdade. Por pessoas que são genuínas. Por pessoas que são verdadeiras. Esses dias nós estávamos conversando com uma amiga minha e ela disse assim: eu não sei, eu não gosto muito de fulana, eu não me sinto à vontade com ela. Eu disse: por quê? Não sei, parece que ela não é ela, parece que ela não é de verdade. Eu falei, ela disse isso. Daí ela falou, ela não é um assunto que ela domina, né? Eu disse, exatamente. Quando a gente é um assunto que nós dominamos, quando nós somos um assunto que dominamos, quando nós somos genuínos com quem nós somos, com todas as versões de nós, e veja, isso não é ser um Dom Juan de merda que usa máscaras para manipular os outros. Eu tô falando das versões nossas que gostam de várias coisas diferentes, da versão da Miranda que gosta de vinho. Oi, choro, tudo jóia? Que delícia! Sejam bem-vindos! Da versão da Miranda que gosta de vinho, da versão da Miranda que escreveu sobre responsabilidade afetiva, da versão da Miranda que escreveu sobre inteligência emocional, da versão da Miranda que está escrevendo sobre física quântica, da versão da Miranda que gosta de sair de jantar à noite, da versão da Miranda que não gosta de tal pessoa, de tais coisas. Quais versões suas? Você conhece todas essas versões? Isso é imprescindível porque você conhecendo as suas versões, aquilo que você é, o assunto, sendo um assunto que você domina, você começa cada vez mais a controlar as pessoas que se aproximam de você. É a única coisa que a gente controla, são as pessoas que se aproximam de nós. E o nosso autoconhecimento, aquilo que eu sei a meu respeito, ser um assunto que eu domino. E como eu disse, eu não estou falando de amar pessoas, eu estou falando de gerenciar. Se você tiver 5 pessoas, de forma clara, que você gerencia, os seus resultados de vida vão mudar da noite pro dia. Presta atenção no que eu tô te falando. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. O que você pensa sobre relacionamento? Como eu falei, relacionamento é amar, é gostar, é confiar. O que é relacionamento pra você? O que os relacionamentos trazem pra você? Com as pessoas, pensa agora, com as pessoas com as quais você mais se relaciona, com você mais convive. O que essas pessoas trazem para sua vida? De forma efetiva, de resultado mesmo. Sabe quando você sai com aquele monte de amigas e fala um monte de coisa aleatória? Entenda que isso não é gerenciamento, tá? Isso é sair para se divertir. E se não é gerenciamento, não fale assuntos importantes para você. Não abra essa sua boquinha, não se espalhe por aí, não se misture. Eu tava num aniversário há um tempo atrás e de uma conhecida minha, e uma das amigas dessa conhecida era amiga minha. Ou seja, eu era amiga de uma delas, conhecia algumas, não conhecia todas e conhecia a aniversariante. Então eu fui convidada da convidada, mais ou menos por aí. E eu prestei muita atenção, assim, como é que é a dinâmica quando a mulherada tá junto, né? Essa aniversariante passou por um Dom Juan de merda, tá? Ela tava meio tentando sair desse relacionamento, ele ligando pra ela o tempo todo no aniversário, um chato, de repente apareceu lá, uma confusão do cão. Aí ele saiu do aniversário. E todas as mulheres começaram a criticar a aniversariante. Como se elas soubessem quem elas são. Como se elas fossem um assunto que elas dominam e elas pudessem criticar alguém. Como se nenhuma delas tivesse num relacionamento abusivo ali. E tinha gente que tava, tá? E tava num relacionamento abusivo e tava criticando a outra que também tava. Ou seja, o sujo falando mal lavado, né? O que eu quero dizer com isso? A exposição de todas elas foi imensa.
E eu só observando aquilo e pensando, meu Deus do céu, como as pessoas se expõem. Como é fácil para o ser humano se expor, se espalhar, se misturar com os outros. Assuntos difíceis. Trate com a sua psicóloga. Cuidado quando você ouve pessoas. Cuidado quando você pede conselhos. Eu falo em todas as lives e continuarei falando em todas as lives sobre o mesmo tema. Eu sempre vou falar sobre isso. Porque as pessoas vão dar conselhos segundo o que elas sabem de você. O que elas fariam, não necessariamente o que você faria, o que você daria conta. Quem elas são, através de quem elas são, do olhar delas, ou seja, julgando através dos próprios traumas, da própria visão, da própria criação, que pode ser diferente de você. Quando eu fui escrever quando eu fui lançar o Bramari, meu primeiro livro, esse caminho editorial era muito novo pra mim, muito novo pra mim. E aí, eu liguei assim, ó, sem mentira, para uns 30 editores, de verdade mesmo. E um deles, essa história tá no Seja um Assunto que Você Domina. E um deles me disse, Miranda, a única coisa que eu te digo é assim, eu não faça mais do que 100 cópias desse livro. Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu sou editor e também sou escritora, eu escrevo os meus livros. E eu comecei fazendo 1000 cópias, depois passei para 500 e no fim das contas não vendi e fiz 100 cópias só do último livro. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque não vende. Uma coisa é você escrever, outra coisa é você imprimir, outra coisa é você, de fato, vender os livros. Porque vai comprar um amigo, vai comprar não sei o que lá, não sei o que, e às vezes nem vai ler. Eu, Miranda, sempre falo hoje, né? Uma vez eu implorava para as pessoas comprarem meus livros, hoje eu digo, não compre. Não compre. Se você vai comprar para se aproximar de mim, se você vai comprar para me ajudar, se você vai comprar por curiosidade, não compre. Compre se você de fato vai ler. Por isso que eu já deixei baratinho, é R$35 só. Porque a ideia não é atingir as pessoas, mas que as pessoas de fato leiam. Eu não quero que as pessoas comprem os meus livros para não ler. Eu não preciso dessa ajuda mais. Já passei dessa fase. E aí quando esse editor me disse não faça mais do que 100 cópias, eu perguntei para ele, mas o que... daí eu perguntei por quê. E ele disse, porque não vende? Lembra que fazer as perguntas certas é o que muda os resultados da sua vida? Quando você pedir conselhos para as pessoas, se você não souber fazer a pergunta certa, nem peça. Aliás, eu te digo uma coisa, nem peça conselho para as pessoas. Ou se pedir, aprenda a fazer as perguntas certas e entenda, observe, reflita e haja por você, do seu ponto de vista adulto. Para de tentar entrar na criancice de ouvir todo mundo e ir atrás da opinião alheia. As pessoas não sabem de você quanto você sabe. Talvez essas pessoas não tenham a inteligência emocional que você tem, a evolução que você tem. Talvez elas não tenham o discernimento que você tem. E aí você fica se espalhando como aquelas amigas que estavam todas se expondo para pessoas que não conhecem. Lembra, sua amiga também tem uma melhor amiga. E a coisa pode degringolar dali. E aí você não entende por que você acaba se espalhando, por que as pessoas sabem da sua vida, por que as pessoas falam de você, e você se torna um assunto que os outros dominam e não um assunto que você domina. Porque você dá brecha. Ser um assunto que você domina é você não dar brecha para os outros. Por isso que é importante ter 5 pessoas de gerenciamento na sua vida. Porque você não vai conseguir gerenciar todo mundo. Os outros serão um gerenciamento mais distante. Você pode amar, e aqui eu não tô falando, vou falar de novo, não tô falando de amor. Você pode amar quantas pessoas você quiser. Mas se você eleger as pessoas que estão próximas de você só por amor, você tá fazendo errado. Só por amor? Sério? Você vai ver que vai ter outros critérios aqui pra você eleger as pessoas da sua vida que são muito mais interessantes que o amor. Ame quem for, continue amando. Não se prive de amar. O amor é lindo, mas entenda o que essas pessoas trazem pra sua vida. Porque é fácil você amar um Dom Juan de merda. É muito fácil. Dom Juan de merda é facílimo de amar. O love bombing é a melhor experiência da vida. Que é o momento do bombardeio de amor que o Dom Juan faz no início. Porque nós somos tratadas como nós deveríamos ser tratadas sempre. E aí o teu feminino relaxa e o Dom Juan cresce. Ele aparece, toma conta e manipula você. Quer saber como diferenciar o love bombing de um Dom Juan de merda de um flerte que tá te tratando como você merece? Leia o meu livro. Então, voltando à história lá do editor. Quando o editor disse, não faça mais do que 100 cópias do seu primeiro livro porque não vai vender, qual era a pergunta certa de se fazer? Por que você acha que não vai vender? O que você fez para a venda?
Daí ele disse, como assim o que eu fiz? Quando ele falou, como assim o que eu fiz para vender os meus livros, eu entendi que ele não tinha feito nada. Dado que ele era editor, ele escreveu, também escritor, ele fez a edição do livro, imprimiu, que é super simples, né? Para quem é editor, para mim hoje é muito simples eu imprimir um livro. É ter dinheiro e pronto, pagou, pronto. Vai fazer a capa, vai fazer a correção, vai fazer a diagramação, vai chamar a gráfica, vai imprimir e vai se virar na venda. Quando ele perguntou, mas como assim o que eu fiz para vender? Eu entendi que ele não tinha uma linha de raciocínio para venda. E aí, como eu sou especialista em negócios e faço estratégia empresarial, eu disse, deixa que eu assumo esse negócio e eu imprimi 1000 cópias. Ele disse para não imprimir mais do que 100, lembra? Eu imprimi 1000 cópias. Eu vendi as 1000 cópias em poucos meses. As primeiras 1000 cópias. Se eu tivesse ouvido, olha o perigo de a gente ouvir opinião alheia. Olha o perigo de você fazer o que no mundo dos negócios chama de benchmarking, que é você olhar a grama do vizinho. Olha a grama do vizinho, mas saiba que é a grama do vizinho, não é a sua. Esses dias eu estava numa reunião empresarial e eu falei pro pessoal da empresa, disse, gente, nós não somos fulano, nós não somos ciclano. E falo sempre isso para as empresas. É importante o benchmarking para saber o que os outros estão fazendo. A benchmarking é uma análise das empresas similares, concorrentes, enfim. Para você entender como o mercado está agindo. Entenda como o mercado está agindo, mas decida a partir de si, daquilo que faz sentido para você. E é na mesma forma, isso é na nossa vida pessoal, é nos nossos negócios, é para absolutamente tudo. Se eu tivesse ouvido esse editor e tivesse impresso só 100 cópias, eu ia ter que pagar de novo se eu tivesse feito a minha estratégia da forma correta. E talvez se eu tivesse feito só 100 cópias, eu não teria tido estímulo para fazer mais, para vender. Para me dedicar, eu não teria tido estímulo para me dedicar à venda. E talvez não tivesse vendido todas aquelas cópias, entende? Então é importante que você compreenda o que te faz escolher as pessoas da sua vida e eleger dentre as pessoas da sua vida as 5 com as quais você mais vai conviver para obter os resultados para você. Ai, mas parece muito frio isso. Gente, resultado de vida é algo frio. Se você quer resultado de vida mesmo, a vida adulta é algo fria. Aliás, se você quer ter resultados de vida na sua vida efetivos, aprenda a matar a sua inocência. O que é matar a inocência? É você parar de ver a vida de uma forma romântica, achando que aquilo vai ser maravilhoso, que vai ser assim, criando expectativa, suposição. Indo pelo lado da criança, querendo agora. Falei na live class passada sobre a criança ferida que quer agora. Isso é birra. Que foi sobre a live de aprender a dizer não. Porque para aprender a dizer não, você precisa aprender a ouvir o não também. A gente exige do outro aquilo que a gente não dá, já percebeu? Somos muito prepotentes. Então as perguntas que eu fiz pra você. O que você pensa sobre relacionamento? O que os seus relacionamentos têm trazido pra você de efetivo, de resultado? Quais são os critérios que você elege pessoas pra entrarem, permanecerem na sua vida? Quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Pensa agora, quem são as pessoas mais importantes da sua vida? Deixa vir essa listinha mental ou escreve. Será que vai continuar mesmo até o final dessa live class, hein? Lembrando que essa live class é só um resumo da aula do método Livebook, da 4ª aula do método Livebook, aplicado ao seja um assunto que você domina, as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora. E se você quiser fazer parte do curso completo, é só você assistir a aula gratuita que está no link da minha bio. E se você não achar lá, me pede no direct depois que eu te mando. Quem são as pessoas mais importantes da sua rede de apoio? Você não controla nada, mas você controla as pessoas que entram na sua vida. E, portanto, elas te ajudam a obter os seus resultados ou não obter os seus resultados. Aqui dentro desse gerenciamento das pessoas mais importantes da sua vida, eu coloquei um VIP. Sabe aquele VIP? Pessoas VIP? VIP. Só que em vez de usar o que é no inglês very important person, ou seja, pessoas mais importantes, uma pessoa muito importante,
Eu estou falando de V de valores, anota aí. V de valores. I de influência e P de propósito. O que você tem de critérios para eleger as pessoas para a sua vida? Primeiro, quais são os valores dessas pessoas? Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os valores das pessoas com as quais você tem se relacionado? Será que eles são valores compatíveis? São iguais? Esquece essa história de que tem que ser diferente para... Gente, os iguais é que se atraem em relacionamentos. No relacionamento humano, são os iguais que se atraem. Porque fica mais leve. Lembra que o nosso cérebro é burro e ele prioriza a sobrevivência? Quando tem algo muito diferente, alguém muito diferente, causa um negócio chamado dissonância cognitiva no seu cérebro. Que é você, ai, parece que não tá confortável, tem aquela coisinha, tem um negócio que não sei. Às vezes essa pessoa pode até ser um donro de merda. Alguma red flag, alguma bandeira vermelha que você tá vendo, você tá sentindo o cheiro, você só não sabe de onde é. No donro de merda eu falo. O cheiro muitas vezes vem o cheiro de merda pode vir da pessoa que dorme com você só não sabe ainda. Quando você descobre, já é tarde demais para sair desse relacionamento sem sequelas, sem traumas. E quando isso acontece, o único final para um relacionamento com um Dom Juan é um Dom Juan ileso e uma abusada destruída. Se você tá passando por isso, saia o quanto antes. Porque nunca tem momento certo. Nunca tem momento certo. Ou então, se você for uma pessoa que consiga traçar uma estratégia, trace essa estratégia lendo o meu livro, até o momento que você consegue sair, de fato, desse relacionamento. Mas é bem difícil. É bem difícil. Sair. Mas não é impossível, né? Muitas mulheres fazem. Então, lembra do VIP? Primeiro, quais são os valores inegociáveis que você tem? Quais são os valores negociáveis que as pessoas têm? Se você está definindo as suas pessoas próximas de você por amor, você pode estar atraindo um Dom Juan de merda. Você pode estar atraindo pessoas que vão sabotar os seus resultados, em vez de te ajudar. Pode até não ser um psicopata, um narcisista, mas pode ter um comportamento de irresponsabilidade afetiva, um sedutor barato, tá enganando você. E responsabilidade afetiva pode ser qualquer pessoa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Um sedutor barato, uma pessoa que tá seduzindo você pra te manipular. Pode ser um babaca emocional, aquela pessoa que dá ghosting do nada, que some do nada, que aparece do nada. Aquela pessoa que te dá conselhos pra sabotar você, que tem inveja de você. Se você escolhe os seus relacionamentos por amor, você tá escolhendo por carência e não pelo poder pessoal. Poder pessoal sabe quais os valores são inegociáveis e permite que pessoas entrem ou permaneçam, porque eventualmente pode entrar um Dom Juan de merda na sua vida, mas a permanência é você que mantém. Pode entrar um desavisado de vez em quando e achar que pode sentar no seu banquinho lá. Agora, se essa pessoa vai permanecer no banquinho, quem vai deixar é você. Pra quem disse aqui, eu tô passando por um relacionamento abusivo, o poder tá na sua mão. O poder está na sua mão. E não tem momento certo, tá? Já sai assim, ó. Já bloqueia de tudo, já faz ghosting de tudo. Ah, mas eu tenho filhos, então faça a pedra cinza. Chama o advogado e é só com o advogado a partir de agora. Simples. Parece difícil e talvez... E é difícil, na verdade. Mas é mais simples do que a gente imagina. Porque não tem saída. Não tem opção. Quando tem opção, o cérebro humano buga. O cérebro humano tem dificuldade. Quanto maior a quantidade de opções, maior a dificuldade do ser humano de escolha. Sabe quando você vai numa loja que tem muita coisa, você vai num restaurante que tem muita coisa? Quanto mais opções, pior é para a escolha. Reduza as opções. E do relacionamento abusivo é ótimo, porque só tem uma opção. Você vai sair destruída. Ponto. Então, quanto antes, melhor. Sabe quando você tem que tirar um band-aid, assim, negócio, arrancar para depilar? Você tem que tirar devagar, dói. Tira de uma vez só. Pronto, acabou. Não tem outra saída. Não tem momento certo. Então, você precisa saber, para o gerenciamento das 5 pessoas, quais são os seus valores negociáveis. Você sabe quais são os seus valores negociáveis? Ou você está exigindo que os outros tenham valor? E que valor é esse? Confiança? Mas você é uma pessoa confiável para si? Lealdade? Você tem sido leal com as suas escolhas? Com seus valores negociáveis? Amor? Você tem amor próprio?
Você se ama de fato, você ama os seus defeitos, os seus erros. Você se ama num nível extremo para poder exigir amor do outro? Lembrando que relacionamento não é via de mão única. Para com essa história de altruísmo. Ai, meu Deus, mas não. Relacionamento é mão dupla. Relacionamento é reciprocidade. Se não há reciprocidade, corta. Não há reciprocidade. Você tem que ir atrás, você busca suas amizades, você marca sempre, você nunca é procurada. Corta. Corta. Assuma a sua desimportância na vida dessas pessoas. E vá atrás de pessoas que deem importância pra você. Lembre da frase que eu falei antes. Na sua vida, eu só existo se você fizer questão. Porque na minha vida, você só existe se eu permitir. Eu, Miranda, não me vejo com capacidade. Olha que eu sou uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, com capacidade cognitiva de gerenciar muita gente. É impossível. Por que as pessoas acreditam que tem essa facilidade? Não tem. É impossível. Não tem como gerenciar muita gente. Então por que a gente continua insistindo em pessoas que não são recíprocas conosco? Ame, se for o caso. Porque você não controla os seus sentimentos, lembra? Então você não controla o amor que você sente pelas pessoas. Ame, mas não invista, se não houver reciprocidade. Continue amando. E você vai perceber que o amor é como uma plantinha. Ai, que brega. É, muito. E muito real. Aliás, tudo que é muito brega é muito real. Pode parar para prestar atenção. A parte genuína está nisso. Não adianta. Então, o amor, como é uma plantinha que se você não regar ela morre, vai ser assim. Se você ama, ame, mas não invista. Não invista seu tempo, seu pensamento. Distraia a sua mente. E você vai perceber que o amor vai reduzindo. Aliás, se você amar do ponto de vista adulto de verdade, você vai perceber que todas as vezes que algo é difícil, não vale a pena. Agora, se você tá na sua criança ferida, todas as vezes que algo for difícil, isso vai atiçar você. Isso vai deixar você enlouquecida. Porque você tá buscando uma intensidade que não é real. Você tá buscando fora. Você tá buscando uma satisfação do lado de fora e não do lado de dentro. Porque se você já tem essa satisfação sua, o seu amor próprio, a sua lealdade, a sua confiança, se você conhece os seus valores inegociáveis e eles são reais para você e praticados todos os dias, você vai escolher os seus relacionamentos a partir da sua porção adulta, do seu poder pessoal e não da sua carência. E quando você escolhe os seus relacionamentos a partir do seu poder pessoal e não da sua carência, você fica ainda mais poderosa, porque você vai escolher pessoas poderosas na sua vida. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você escolhe pessoas na sua vida, os seus relacionamentos através da sua carência, ou seja, ai, por amor, você vai atrair pessoas carentes. Lembrando que o Dom Juan de Meda é extremamente carente. Só cuidado quando eu falo isso, para isso não disparar em você uma necessidade de cuidar dessa pessoa carente. Porque essa carência do Dom Juan de Meda é uma das máscaras que ele veste, que é real. Mas ele veste no sentido de manipular você. Porque essa carência que ele tem dentro é destrutiva para ele e para você. Para todas as pessoas que estão perto. Então, muito cuidado. Ame as pessoas, mas não invista. Quantas vezes você exige dos outros um comprometimento que você não tem contigo, hein? Se comprometimento é um valor inegociável para você e você quer pessoas de fato comprometidas com você, comprometa-se você com você primeiro de tudo. Ou seja, se você diz que vai, vá. Se você diz que vai fazer, faça. Se você diz que vai começar, comece. Se você começar, termine. Quantas vezes você tem se descomprometido consigo mesma? E aí você não sabe por que você atrai pessoas descomprometidas contigo. Tá fazendo sentido? Esses valores inegociáveis que você tem exigido, você tem dado? Cuidado, cuidado com a sua exigência. Porque ao mesmo tempo que você precisa ser exigente consigo mesma de se dar aquilo que você exige que o outro te dê, você também precisa setar, você precisa direcionar essa exigência para que não seja algo que machuque você.
exija comprometimento consigo. Exija a clareza dos seus valores inegociáveis, mas ao mesmo tempo seja amorosa com você. Tenha esse amor próprio de saber que é um passo a passo. Cláudia falou aqui, eu tô num relacionamento abusivo. É um passo a passo para sair desse relacionamento. É um passo a passo para compreender isso. Então, tenha essa clareza de forma adulta. Mate a sua ingenuidade, a sua inocência que olha para os relacionamentos de uma forma romântica ou vitimista. Porque toda vítima vai buscar um algoz. Tá difícil, tá doendo. Toda vez que a gente fala isso, que tá difícil, que tá doendo, a gente tá buscando um algoz. Por incrível que pareça, a mente da gente mente para nós. Por que a mente mente? Porque a mente busca conforto. E a evolução não está no conforto. A evolução está no desconforto. Está no sair em busca, está na vida adulta, de olhar como poder pessoal seu evoluindo e não a sua carência. Tá difícil, tá doendo muito. Isso é carência. Onde é que tá o poder pessoal no meio de todo esse vitimismo que vai atrair pessoas que são algozes para te machucar? Aqui eu coloquei a respeito de novo de você cuidar quando você ouve a sua rede de apoio. Cuidado quando você se espalha por aí. Cuidado com quem você conta aquilo que é importante para você. Isso é dar armas para as pessoas erradas. É dar munição para as pessoas erradas machucarem você. O que é seu de verdade, o que é importante para você é seu. Cuide disso. Você assuma a sua responsabilidade sobre si mesma. Para de achar que os outros são responsáveis por você. Então, quando a gente entende a nossa rede de apoio dessa forma adulta, fica mais fácil a gente começar a tirar, a remover do anjo aquilo que não é anjo, né? Aquelas pessoas que só estão fazendo peso na nossa vida. E você vai ver como é leve focar nas pessoas que trazem resultado para você. Focar nas pessoas que de fato interessam para você por serem interessantes. Por trazerem resultados para sua vida. Para você não ficar alimentando, como dizia o meu pai, corpo sem futuro. Sabe corpo sem futuro? Aquela pessoa que tu sabe que tem nada a ver mais com você. Para quê? Porque você ama? Continue amando. Só não invista. E você vai ver que o amor vai reduzir. Ah, claro, se for da família, que a gente é quimicamente desenhado para amar, você vai amar aquela sua irmã que é abusiva, sua mãe, seu pai, seus filhos. Você pode continuar amando. E vai continuar amando. Você vai continuar sendo mãe, você vai continuar sendo filha, você vai continuar sendo irmã. Mas você se afasta disso. Porque você se afasta de todas as versões abusivas que chegam perto da sua vida. Então, quero só repetir aqui. Lembra do VIP, das pessoas VIP da sua vida? Não é very important person mais. É pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas influências, ou seja, são pessoas que são assunto que dominam. Quem são as pessoas que de fato são um assunto que dominam, que estão perto de você? Essas pessoas, quem é um assunto que domina, não julga o outro, não critica o outro, não machuca o outro. Porque elas estão tão voltadas para serem um assunto que dominam, voltados para o autoconhecimento, voltados para a inteligência emocional de si, sabendo que os outros são os outros, tem a vida dos outros, sem se meter, sem se espalhar, que fica leve, cada um no seu lugar. Ai, mas eu tenho que ajudar o outro. Para com isso, criatura, você não está ajudando nem você, o animalzinho, vai ajudar o outro agora. Sério? Assuma a sua desimportância na vida dos outros. Assuma a sua desimportância para você. Você não é tão importante assim no mundo, não. Calma. Você tem que ser importante para si. Isso sim. Isso sim. Isso é inquestionável. Então, o V de valores, lembrando que os valores também mudam, por isso que muitas vezes acontece separação, porque as pessoas não param para realinhar os seus valores. Ou, eventualmente, a separação talvez até aconteça porque elas pararam para realinhar os valores e perceberam que os valores já não são os mesmos, que o propósito já não é o mesmo. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Se você não sabe qual é o seu propósito, como é que você quer atrair pessoas que têm um propósito na sua vida? Entende que cada vez mais eu coloco o olhar para você mesma, ao invés de ficar olhando para o outro?
Porque a gente quer que o outro nos dê, mas a gente não se dá. A gente quer que o outro saiba, mas a gente não sabe. A gente quer que o outro faça, mas a gente não faz. A gente quer que o outro faça, mas a gente não sabe fazer. A gente quer que o outro faça, mas a gente não para aprender a fazer. Como é isso, hein? Como é que você vai ensinar algo para alguém que você não sabe fazer? Só que aqui tem um grande paradoxo. Você aprende mais quando você ensina. Então ensine para si. Entenda quem você é para você começar a atrair as pessoas que fazem diferença na sua vida, ao invés de ficar atraindo corpo sem futuro. Pelo VIP, valores, influência e propósito. Conheça o seu propósito e então você atrairá pessoas que também estão no seu propósito. Aqui eu quero falar rapidinho sobre propósito, tá? Bem rapidinho, porque tem uma live salva sobre isso. Se você acha que propósito é um determinado objetivo, você tá errada. Propósito é o seu caminho já. Ou como diria Bachá, a personagem principal do Brahmari, de Paris Saint-Exupéry, do Brahmari também, mas de Paris Saint-Exupéry da minha trilogia, ela fala, o caminho ensina o caminho. Isso significa que você já está no seu propósito. Ah, mas eu não cheguei no objetivo que eu quero ainda. Opa, aí tudo bem. Pode ser que o seu propósito nesse momento seja aprender algo. E se você não chegou no objetivo que você quer ainda, o que você não aprendeu nesse caminho ainda para chegar no objetivo? Esse é o seu propósito. Esse aprendizado é o seu propósito agora. É um mini propósito para chegar no propositão lá, que é o objetivo final, daquilo que você se propôs nesse momento. Se propôs nesse momento, olha que interessante. Qual é o seu propósito? Se você não chegou no objetivo ainda, pode ser que o seu propósito esteja nesse aprendizado, de quem eliminar da sua vida, por exemplo, que é a Live Class de hoje. De que assuntos você precisa aprender para ser um assunto que você domina, para aumentar o seu poder pessoal, a sua inteligência emocional, o seu autoconhecimento, para você ser um assunto que você domina e não mais um assunto que os outros dominam. E então, trazer esse poder pessoal de uma forma tão forte que você vai acabar atraindo pessoas poderosas também. E sabe qual é a parte legal quando você tem poder pessoal? Você não só atrai pessoas poderosas, você afasta os fracos. Os fracos fogem de você, como o diabo da cruz. Eles vão dizer que você é intransigente, eles vão dizer que você é arrogante, eles vão dizer que você é prepotente. Eu não sou prepotente, meu amor. Eu só sou um assunto que eu domino. Eu me conheço. E eu posso falar, e tô falando de mim, Miranda. Eu posso falar de todos os meus defeitos se vocês quiserem. Só que eu não vou falar deles de uma forma vitimista. Eu não vou falar deles de uma forma, ai meu Deus, nossa, ou de uma forma autocrítica, me machucando. Não, eu vou falar deles de uma forma adulta. De uma adulta que é um assunto que domina e, portanto, uma pessoa que é um assunto que domina se ama. Só que todas as vezes que a gente fala dos nossos defeitos, parece que precisa, né? Parece que as pessoas gostam dessa autodepreciação. Cuidado com pessoas que se autodepreciam. Fuja como o diabo da cruz de pessoas que se autodepreciam. Porque elas são fracas, elas não entenderam ainda. Elas não chegaram no nível de compreensão e elas podem te trazer para baixo. Porque nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de autodepreciação porque nós aprendemos isso a vida toda. Nós somos ensinados a isso a vida toda. Porque os nossos pais não tinham amor próprio, eles não tinham autoconhecimento, eles não tinham acesso, não sabiam o que era inteligência emocional. A única coisa que valia naquela época dos nossos pais era a inteligência cognitiva. Qual a nota que você tira na escola, na faculdade? Quais cursos você tem no seu currículo? Ninguém falava. Você é um filho da mãe? Você é um Dom Rua de merda? Você é uma pessoa manipuladora que vai chegar aqui na empresa, vai machucar todo mundo, vai derrubar todo mundo pra você se sair bem? Quais são os seus valores negociáveis? Como anda a sua inteligência emocional? Essas eram conversas que ninguém tinha. E você julga os seus pais, mas daí você julga os seus pais, por que você não julga assim então? Seus pais não tiveram acesso, você tá tendo. Alguma leitura com testes avaliativos? Maravilhosa live. Deixa eu ver o nome aqui que subiu. Lu, o curso, o método Livebook que eu tenho, do Seja um Assunto que Você Domina, que você pode assistir a aula gratuita lá no link da bio, tá R$89, se eu não me engano, o curso só, tá? Pela Hotmart. Tem alguns testes que a gente vai fazer juntos. Então tem algumas coisas bem legais lá pra você dar uma olhadinha. Agora de leitura, assim, eu não lembro, porque são quase 100 ferramentas, né? No Seja um Assunto que Você Domina. Por isso que virou curso, porque é muito assunto. Então por isso que virou
curso. São perigosos, concordo com você. Essas pessoas são muito perigosas. As pessoas que não têm uma inteligência emocional desenvolvida, elas vão te levar para baixo. Então por que você... De novo, ame. Continue amando, não tem problema nenhum. Mas cuidado com a proximidade de gerenciamento. Não gerencie. Não alimente isso. E se você for extremamente apaixonada, comece a gerenciar a sua mente com coisas diferentes. Porque o que acontece quando a pessoa está apaixonada, né? Aquilo é o suprassumo da química no nosso corpo. Então, não existe como você sair de uma paixão sem achar algo que supra isso. Entende? É muito difícil. Por isso que é importante a gente cuidar quando a gente está interessado em alguém. Primeiro, dê tempo para essa pessoa se mostrar. Não se entregue tanto. Vá com calma. Então, os critérios para você eleger as 5 pessoas mais importantes da sua vida é o VIP. Diferentemente de Very Important Person, é valores negociáveis, nível de influência e de influência, V de valores negociáveis e de nível de influência que essas pessoas vão ter na sua vida, e o P de propósito. Conheça os valores negociáveis seus e do outro, a influência capaz de ter na sua vida, de si mesma e do outro, e o propósito seu e do outro. Esse é o primeiro passo. E agora, quem são, afinal de contas, as 5 pessoas? Eu divido isso na minha vida, não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. É o que eu faço, tá? O primeiro nível é o afetivo, por quê? Número 1, primeira pessoa. Afetivo, por quê? Porque a pessoa, o seu par amoroso, seu relacionamento afetivo é a escolha mais importante da sua vida. Você já percebeu que casais que estão no mesmo propósito, que estão alinhados, eles voam junto? Eles voam junto financeiramente, eles voam junto cognitivamente, eles voam junto emocionalmente, eles têm um nível de inteligência emocional maior. Eles se desenvolvem e evoluem mais. O seu par afetivo, o seu relacionamento afetivo é a escolha mais importante da sua vida. Porque o resto você não escolhe muito. Tá, você escolhe os seus amigos, mas os seus amigos não definem a sua vida. O seu par define se você vai comprar aquela casa ou não, se você vai mudar de cidade ou não. Se você vai fazer isso ou não. Você não tá mais sozinho, você tá dividindo a vida. E isso é inteligente, gente. Separação é a coisa mais burra da face da terra. Separei 2 vezes, tá? 2 vezes fui muito burra. Escolhi errado, não. Escolhi certo. Mas desalinhou em algum momento os valores no segundo casamento e o propósito no primeiro casamento. Mas separar é uma decisão inteligente? Não é. Não é. Mas dependendo do nível em que se chegou aquele relacionamento, e não tô falando necessariamente só de valores inegociáveis, que seria ser um Dom Juan de merda, descobrir que era um Dom Juan de merda, enfim, ou então por propósito, né? A outra pessoa quer filho e você não quer, a outra pessoa quer mudar de país e você não quer, a outra pessoa quer formar uma família e você tá cuidando da sua vida profissional e chegou um momento em que não casou mais, literalmente, ok. Pode não ser uma decisão inteligente do ponto de vista cognitivo, mas é uma decisão inteligente para sua vida, para o seu propósito. E aí? O que vale mais, hein? O dinheiro que vocês vão fazer junto, essa evolução, ou você evoluir sozinha muitas vezes? Muitas vezes é preciso que a gente evolua sozinha. Aliás, se você sai de um relacionamento, primeira coisa que você deve fazer é passar um tempo sozinha. Primeira coisa, engatar um relacionamento no outro demonstra infantilidade, imaturidade e carência. E aqui, essa escolha afetiva, dado que o seu par é a sua escolha mais importante da sua vida, você precisa escolher não pela carência, só pelo amor, não sei o quê. Gente, observe a pessoa. O amor, ele vai vindo aos poucos. Isso é a coisa mais certa da face da terra. Se você se apaixonou, calma. Mais calma ainda. Porque o amor, o sentimento real, ele vem aos poucos, ele vem pela admiração, ele vem pela convivência, ele vem pela ajuda, ele vem pela evolução. A paixão é enganatória, a paixão é química no seu corpo. Então, muito cuidado, porque ela te deixa cega. Observe, vá com calma, se entregue aos poucos, deixa a outra pessoa se mostrar, e se ela se mostrar um dono Juan de merda, acredite. Se ela se mostrar uma pessoa legal, acredite. Se ela sair da sua vida, permita. Permita que as pessoas saiam da sua vida. Deixe as portas da sua vida abertas. Só fica quem faz questão. Lembra? Eu só permaneço na sua vida se você fizer questão que eu permaneça na sua vida. Quem não faz questão, pra mim, isso é meu, né? Miranda.
Aliás, no curso aqui tem várias ferramentas para esse gerenciamento. O pessoal perguntou aqui. Cara, tem muita ferramenta. Tem a pirâmide de Maslow, que eu amo. Tem várias lives que eu cito a pirâmide de Maslow. Gente, se a gente entendesse a pirâmide de Maslow, não precisaria entender mais nada. Nada. Se você estudar a pirâmide de Maslow e entender o conceito real dela e a aplicabilidade real dela na sua vida, você não precisa estudar mais nada. Tá tudo ali. Maslow foi assim um gênio quando ele colocou aquilo. Meu Deus, tem várias ferramentas. São quase 100 ferramentas, né? Inclusive a leitura dos meus livros, obviamente. Então, você precisa escolher a primeira pessoa que é o seu nível afetivo pelos seus valores negociáveis e pelo propósito. Para que essa pessoa tenha um nível de influência que sim. Lembra que eu comecei essa live falando quem é o seu copiloto? Pessoas casadas, o copiloto tem que ser o marido ou a esposa, gente. Não é o filho, não é a mãe. Coloque-se no seu lugar. A pessoa mais importante da sua vida é o seu marido ou a sua esposa. Não é os seus filhos. Os seus filhos você botou no mundo, você nem sabe. Você recebeu aquela criança, você não sabe quem é. Você vai amar, óbvio que vai amar. Você foi projetado quimicamente para amar. Você foi desenhado quimicamente para amar essa criatura. E muitas vezes, se for um bom de merda, se essa criança nasceu por algum desvio, um psicopata maluco lá, você pode até continuar amando, mas você precisa ver quem essa pessoa é. Para de romantizar os relacionamentos familiares com seus pais, com seus tios, com seus irmãos. Olha pelo lado adulto dos relacionamentos. O que essa pessoa agrega para sua vida. Quem essa pessoa é de fato. Você pode até continuar amando, mas não gerencie. Afaste-se. O primeiro é o afetivo, né? Então eu coloquei aqui. O segundo são as amizades. Você pode ter quantos amigos for, mas uma amizade é gerenciável. Porque você não vai conseguir sair com todo mundo o tempo todo, contar pra todo mundo o tempo todo. Aí você vai começar a se espalhar. E lembre-se, a sua amiga tem uma melhor amiga. Se não for você, cuidado. Lembre-se que reunião de amigas não é gerenciamento. Cuidado com esses momentos. Cuidado quando você se espalha contando as coisas suas pra todo mundo. Cuide da sua vida pelo ponto de vista adulto, não da criança que precisa falar de si o tempo todo, que precisa comentar coisas que são importantes para você com pessoas que você não conhece direito. Gente, quem foi casado e passou por uma separação, primeiro que eu sempre digo assim, ó, o nível adulto de uma pessoa que passa por uma separação litigiosa é diferente. Ali você de fato conhece o que é relacionar-se. Principalmente com uma pessoa que você não conhece. Porque a pessoa com a qual você casou é uma, a pessoa com a qual você se separa é outra, e a pessoa com a qual você se separa de forma litigiosa é outra. E você conhece uma versão sua que também não conhecia. Só quem passou por uma separação litigiosa chega nesse nível. Até então. Então, cuidado com as amizades também. Cuidado com o que você entrega, você fala das amizades. O terceiro lugar são negócios. Negócios. Você é sócio de alguém? Com quem você faz negócios? Quem gerencia o seu dinheiro com você? Eventualmente pode até ser o esposo, né? O marido, enfim. Mas assim, quem tem gerenciado esse dinheiro com você? Sociedade nem pensar. Esses dias eu sempre ouço isso, né? Sociedade nem pensar. Meu Deus do céu, eu não quero sociedade de jeito nenhum. Sabe por que você não quer sociedade de jeito nenhum? Porque você escolhe seus sócios por amor, por carinho. Eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha ganhado na Mega Sena, até conhecer uma pessoa que ganhou lá quase 300 milhões de reais. E ela chamou a minha empresa para reestruturar as empresas dela. Ela virou uma multiempresária lá com várias empresas. E aí tava tudo afundando. Claro, ela era a faxineira da faxineira da faxineira. Então assim, ela não tinha conhecimento de negócios para ganhar aquela quantidade de dinheiro, entender aquela quantidade de dinheiro e fazer negócios com aquela quantidade de dinheiro. Por isso ela chamou o meu grupo, né, de negócios. Aí a gente foi reestruturar. E por que não estava funcionando? Gente, ela tinha colocado como diretor financeiro o vizinho de não sei quem. Ela tinha dado emprego pra sobrinha de não sei quem. Nesse afã de ajudar todo mundo, ela tava botando dinheiro fora. O que tudo bem, o dinheiro dela, cara, 280, 300 milhões de reais é dinheiro pra caramba, mas acaba aí.
Se não souber gastar, acaba rapidinho, porque só em negociações erradas você perde um monte de dinheiro. Investimento ruim, perde um monte de dinheiro. Vai escoando, não é nem necessariamente pagando ou comprando coisas que talvez nem use. Ah, mas a gente comprou uma casa em Miami com não sei quantos quartos. Vocês nem sabem falar inglês, vivente. Por que comprou uma casa em Miami? Ah, porque todo milionário tem casa em Miami. Jesus Cristo. Você só conhece a pessoa quando se separa, não quando casa. Exatamente, choro. Exatamente isso. E quando você se separa de uma forma litigiosa, meu amor, foi o que eu disse, você conhece a pessoa e você conhece a pessoa que você é também. Porque um monte de coisa sua vem à tona no momento da separação. E quando essa pessoa do casamento também tá no negócio, também tá nesse terceiro lugar de negócios, ou seja, pode até não ser sócio, mas é a pessoa que gerencia o dinheiro da família, que colocou dinheiro na mesa, meu amor. O dinheiro não corrompe as pessoas, tá? O poder não corrompe as pessoas. O que corrompe as pessoas é o que elas já têm dentro, que é mostrado através do poder ou do dinheiro. E poder é dinheiro, e dinheiro é poder em muitos momentos, né? Essas duas coisas se encostam em muitos momentos. Então, muito cuidado com essa pessoa dos seus negócios. Escolha os seus sócios, não porque é sobrinho de não sei quem que você vai ajudar, ou porque você ama aquela amiga que quer muito fazer um negócio com você. Não tem aquela irmã que você pensa assim, vamos fazer um negócio junto, vamos... Cadê o raio da palavra capacidade? Cadê o raio da palavra inteligência emocional, autoconhecimento? Onde é que estão os valores inegociáveis? Cadê o propósito? Entende que a gente escolhe as pessoas que estão perto de nós de uma forma totalmente equivocada. E aqui a gente tá num país que evidencia uma renda passiva, né? Ou seja, ou bota dinheiro no banco, porque tá sempre com o juro dessa confusão aí, então, ou seja, ganhar dinheiro sem fazer nada é fácil. Aliás, eu vou falar uma coisa bem polêmica agora. As minhas lives são bem polêmicas. Ganhar dinheiro no Brasil é fácil. Porque a quantidade de empresa ruim que faz dinheiro, a quantidade de empresa que não tem estruturação nenhuma que faz dinheiro, a quantidade de gente que não tem propósito nenhum, a quantidade de gente que não tem o mínimo de estratégia na vida pessoal, na vida dos negócios, na vida empresarial, que faz dinheiro, é inacreditável. Aí diz que é difícil, não é difícil, gente. Só que vai meio pela sorte, né? Aí você não consegue replicar, você não consegue fazer pela segunda vez. Mas como assim? Eu já fiz. Já fez, meu amor. Mas se você não mediu, você não entendeu, você não planilhou isso, como é que você quer replicar? E ainda tem um adicional aí, né? O mercado muda muito. Então cuidado quando você escolhe os seus sócios. Quem é seu sócio, hein? Eu tava falando do Brasil também, né? De ser um país fácil de ganhar dinheiro. A renda passiva é ótima aqui. Tá sempre um juro maravilhoso. Ou você é CLT, né? Aí não ganha dinheiro, mas também não faz nada. Cadê minha cola, gente? Meu Deus, me perdi. Ah, aqui. Em relação a dinheiro também eu quero colocar uma outra coisa. Mulher solteira não faz grana, tá? Se faz grana, tá no masculino. Porque o feminino não é preparado para fazer dinheiro. O feminino é preparado para multiplicar aquilo que o masculino já trouxe. Então, cuidado. Se você não tá fazendo dinheiro, um dos motivos, e eu me coloco nisso, é a parte da mulher solteira. Porque a energia feminina não é para ir na frente, conquistar, fazer sucesso, que é algo masculino. Não que a gente não possa ganhar dinheiro, não que a gente não possa fazer sucesso. Pode, deve, mas é com o masculino que isso cresce em nós. E isso mostra, de novo, a importância de você saber escolher o seu par. Se o homem está no masculino, ele traz muita grana para dentro de casa. E se a mulher está no feminino, ela multiplica isso de uma forma voraz. Porque ela é seguidora, ela vai atrás, ela vai multiplicando. Ela vai trazendo o alimento. Enquanto o homem vai na frente, conquistando. Se você é homem, seja homem, não um animalzinho. Irracional, achando que é muito racional, porque afinal de contas somos uma espécie racional. Catar coquinho no asfalto. A última coisa que o ser humano é racional, gente. O ser humano é absolutamente irracional, é o nosso cérebro instintivo, que do cérebro trino, uma das ferramentas que eu falo, não seja um assunto que você domina, é a parte maior do nosso cérebro. Cérebro trino é dividido em 3. Instinto, emoção e razão.
Primeiro o instinto, que já nasce com o bebezinho, que é a parte mais forte, mais evidente do cérebro. Depois o bebezinho desenvolve a parte emocional, as emoções. E só por último, 7% do seu cérebro, cara, animalzinho irracional, é voltado para a razão e apenas e exclusivamente para colocar as suas emoções em palavras. Agora, diga para mim, Cíntia Chagas, se você não sabe colocar as suas emoções em palavras, para que você está usando o seu cérebro racional? Para saber que antes do verbo no infinitivo vem eu, ao invés de mim? Mim fazer não faz? Eu faço. Entende? Você não está usando esse cérebro racional nem para fazer cálculo, porque você não consegue mais. A gente não consegue fazer cálculo. Você não usa o seu cérebro racional nem para colocar em palavras as coisas que você usa ChatGPT. Essa desgraça. Vai botar esse cérebro para pensar? Criatura. Preciso entrar mais nas suas lives. Bah, parabéns. Gostei do bah, choro, adorei. Entra, tem várias salvas, tá? Depois dá uma olhadinha lá no curso também, que é muito bom. O meu olhar é um olhar muito interessante para as coisas, né? Eu sempre digo que eu não vou ensinar nada para vocês, ainda que eventualmente seja essa a pretensão. Mas eu vou mostrar o meu olhar sobre as coisas. Como eu sou escritora, eu tenho um olhar muito criterioso sobre as coisas. Eu acho que esse é o grande dom de quem escreve. É ter uma observação diferente. Então, mulher solteira não faz grana, tá, minha filha? Se tu não tá fazendo, escolha direito o macho com quem você vai ficar. E deixa esse macho, ser homem mesmo. Coisa mais boa. Coisa mais boa, o homem que é homem, gente. O feminino relaxa, o feminino fica bom. E às vezes as mulheres dizem, mas eu não sei por que, meu Deus do céu, tem mulher que tem mel. Tem mulher que tem feminino desenvolvido. O masculino gosta de estar perto de um feminino desenvolvido. Seja bem-vinda, Jenny, minha Jean. Que delícia ver você por aqui. Tá chegando no final, mas depois você vai assistir, que eu sei que você assiste, né? Quem você escolheria para ser seu sócio? Qual é o critério que você usa? Amor? Capacidade? Valores inegociáveis? Sociedade é a melhor coisa da face da terra, inclusive casamento, eis uma que já casou 2 vezes e está em fase de transição entre o segundo e o terceiro, porque eu digo que eu não tô solteira, né? Me nego. Eu estou em transição entre o segundo e o terceiro casamento, pois irei casar, com certeza, sou apaixonada pela vida de casada. Quem entende o que é uma sociedade e o para que ela serve, porque o seu parceiro romântico, você tem que assinar o contrato lá, né? É sócio. É sócio na vida. Olha a importância disso. Não é só no dinheiro, é na vida. É nas suas decisões de vida. Por isso o seu par é a sua escolha mais importante. Ter sociedade é muito bom. Mas você tem que saber quais são os critérios que você escolhe essa sociedade. Por quais critérios essa sociedade se dá. O contrato de vocês. Quando vocês precisam realinhar essas cláusulas desse contrato. Tirar, remover, adicionar, manter, reafirmar. Conversas difíceis são feitas com pessoas que você se importa. E se você não consegue ter uma conversa difícil e adulta com essa pessoa, liga o merdômetro pra sentir o cheirinho de merda, tá? Aliás, o merdômetro voltou pros meus stories. São enquetes que eu faço pra ver qual nível você consegue identificar uma pessoa abusiva. Vamos ver aqui que a gente fala de energia feminina e masculina, sempre aparece bastante comentário. Mulher solteira por aqui. Realmente o dinheiro flui facilmente quando estou em relacionamento. Mesmo sem ajuda, fica leve e produzo muito mais. Com certeza. Primeiro por conta da energia feminina e masculina e também por conta da transmutação sexual. Napoleon Hill fala de transmutação sexual. Você usar a energia do sexo, aquela energia gostosa. Sabe quando você tá apaixonado? Meu Deus do céu, você quer fazer acontecer? Meu pai do céu, é tudo aquela, né? Aquela delícia de Paris Saint-Germain. Você usar essa energia para produzir. Isso chama-se transmutação sexual. Energia masculina aparece facilmente para dar conta de tudo. É uma luta diária para manter o controle das energias. Exatamente. Mulher solteira, né? Eventualmente, esses dias uma seguidora minha falou, mãe, Deus me livre, Miranda, mas eu sou mãe solteira. Eu disse, seja, só que saiba que uma mãe solteira vai ser, mulher solteira já é peso pra sociedade, né? Eu vivo pedindo coisa pro meu vizinho, pro meu irmão, pro meu pai não mais, que agora morreu, mas pra não sei quem, vivo pedindo coisa pros outros, vivo pedindo coisa, ou pagando pra alguém fazer, né? Estragou o negócio aqui, tem que chamar alguém, gente. E às vezes é uma coisa tão simples, pra que eu vou pagar? Vou chamar aqui, não sei o que lá, vai demorar pra vir, chama o vizinho querido, meu vizinho. Judiaria. Tá sempre por aqui.
Então, e aí mãe solteira, pior ainda, porque daí coloca mais as crianças no meio, né? De novo, a escolha do seu par é a escolha mais importante da sua vida, porque você vai ter filhos, meu Deus, é um laço eterno. Eu estive em um casamento de 14 anos, Liz em casamento de 18 anos, agora estamos em relacionamento real e saudável, isso é ótimo, eu sei dessa história, inclusive. Mas muita gente sumiu de nossas vidas. Ah, isso é bom, mas isso é ótimo. Deixa que vá. A porta da rua e serventia da casa. Só permanece na nossa vida quem faz questão. Na minha vida, lembre da frase que eu falo sempre. Na minha vida, você só existe se eu permitir. Na sua vida, eu só existo se você fizer questão. Você tem que alimentar esse relacionamento comigo, senão... Quando você vier quando você voltar para minha vida, você vai ter uma sensação de perda. Isso é uma coisa importante de falar também. Esses 5 lugares da sua vida que eu falei, do afetivo, a amizade, agora o financeiro e falta 2, vou falar deles já já. Quem tá nesses 5 lugares tem que receber o céu de você. Só que você só consegue dar o céu se você estiver no céu. Porque se você estiver no inferno lá, não sabe quem é, não é um assunto que domina, não tem inteligência emocional. Minha filha, você vai tá com pessoas, né? Você é a média das pessoas com as quais você vai se conviver. Você vai atrair essas pessoas. Quando você é um assunto que você domina e você dá o céu para essas 5 pessoas, quando você remove essa pessoa desse lugar, chega a dar dó. Chega a dar dó. E a pessoa vai tentar voltar e talvez ela volte e talvez você continue amando. Você só vai dizer acesso negado. Parece que você me acessa. Parece que você me tem. Mas isso não é real mais. E você sabe a diferença de me ter de verdade, de simplesmente existir perto de mim. Que forte isso, Miranda. Na minha vida você só existe se eu permitir. Arrasou. O pai do meu filho ontem disse que não me aguenta mais ter que me enrolar para poder ver o filho. Narciso puro. O que o pai do teu filho fala, não fala, tem que entrar por aqui e sair por aqui, Gabi. Para com isso. Para de dar chance pra gente sair, pra corpo sem futuro. Vocês dão muita trela pras pessoas, gente. Para. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Entra por aqui e sai por aqui, ó. Não registra, não registra. Eu dei bloco nele, não precisa me suportar. Exato. Ah, você quer falar sobre o filho? Fala com o advogado. Isso é pedra cinza. Fala com o advogado. Não tem nada pra falar com você. Nosso assunto é o filho. E acabou aqui. Narcisista é um horror, passei por isso. Ai, pessoas... Donra de merda é uma tristeza. Pode ser homem, pode ser mulher, né? Eu mandei textão, infelizmente. Adoro que ela admite. Depois pensou, puta merda, pra que eu fui mandar isso? Gente, escreva o que vocês quiserem no bloco de notas. Leia isso 1000 vezes e depois apague. Mas também se quiser mandar, manda e depois bloqueia e deu. Somos humanos e somos passíveis de erro, tá tudo bem. Que merda, né? A gente se sente péssimo. Pra que eu fui fazer isso? Que droga. Tava tão forte, tava tão poderosa, por isso fui mandar a merda do textão. Acontece, gente. Vamos lá. Recapitulando. Critérios para você manter ou aceitar pessoas na sua vida. Pessoas VIP, mas não é very important person. É valores inegociáveis, influência e propósito. 5 pessoas que você gerencie, ame várias, mas gerencie apenas 5. Primeiro, o par, o afetivo, o seu relacionamento. A pessoa mais importante da sua vida é o seu homem, se você for mulher, e é a sua fêmea, se você for homem. Para de ficar colocando seu pai, sua mãe, seu filho, não sei o que lá. Não é. O seu filho você gerencia até ele ter a vida dele para gerenciar. Não case com seus filhos. Os seus pais tiveram as escolhas deles para chegar onde eles chegaram. Não case com seus pais. Case com o seu homem. Casem com a sua fêmea. Ai, que delícia. Chega a ser gostoso até de falar. Depois, o seu relacionamento de amizades. Tem amizade com muitas pessoas, mas tenha uma. Aquela amizade. Depois, o financeiro. Terceiro lugar, o financeiro. Quem é que gerencia a sua grana com você? Como é que você olha pro dinheiro e como é que essa pessoa olha pro dinheiro? É com desprezo, invejando o que é dos outros? Maldizendo aonde os outros chegaram. Ai, olha aquele lá, não sei por que foi comprar um Porsche. Ui, não gosto de Porsche. Eu, Miranda, não gosto de Porsche. Mas eu adoro quando as pessoas compram Porsche, gente.
Se ela gosta de Porsche, que compre o Porsche. Que delícia! Como é bom ter grana. Gente, ter dinheiro é bom. Para com essa mente pobre de dizer, ai, mas tem que ser humilde. Ah, tá coquinho no asfalto com humildade, gente. Humildade é você não passar por cima dos outros. É você não machucar ninguém. Ou pelo menos tentar não passar por cima dos outros e tentar não machucar ninguém, porque eventualmente a gente atropela sem querer. Humildade não é você ser pobre, não é você não ter dinheiro para pagar suas contas. Isso é burrice. Isso é doença, pobreza é doença. Pobreza é uma live que já está salva, leia lá. Quarto lugar, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, que ficou maldita, mal, espaço dita, ou seja, dita de uma forma negativa, que é o guru. Tenha um guru. Quem é a sua inspiração de vida? Pode ser uma pessoa próxima, uma pessoa que você conheça, mas pode ser uma pessoa aleatória que você não conhece. Quanto mais próxima de você, mais fácil de ser verdade, né? Porque quantas vezes a gente tem um guru lá que a gente descobre que não valia nada, certo? Mas tem uma pessoa que já chegou onde você quer chegar. Próximo ou não, quanto mais próxima, melhor, porque essa pessoa consegue te ajudar, essa pessoa consegue te mostrar o caminho, essa pessoa consegue elucidar as coisas pra você, essa pessoa consegue te colocar num outro nível. Tenha um guru, uma pessoa que é inspiração pra você. Pode ser Jesus Cristo, pode ser os atores, pode ser mentor, pode ser um amigo, pode ser quem for. Mas lembre-se, essa pessoa tem um propósito claro, um propósito real pra ela. E ela já chegou em vários propósitos. E para de ficar ouvindo, como é que eu chamo? Engenheiro de obra pronta, tá? Engenheiro de obra pronta é aquele que olha pra obra feita do outro e diz, ih, mas tá torto, mas tá errado, mas aqui, não sei o que lá. Sabe quando você chama o eletricista pra consertar um trem e o eletricista fala do que o outro eletricista fez? Ou você chama a faxineira, ela diz, mas aquela fulana lá não limpava direito. E quando você vê, ela também não limpa. Cuidado com pessoas que criticam, hein? Normalmente elas não constroem. Quem constrói não critica. Quem constrói de verdade, quem é um assunto que domina de verdade, não critica os outros. Isso eu falo no Seja um Assunto que Você Domina. Quem corre maratona nunca critica quem tá começando a correr. Só critica quem tá começando a correr, aquele gordinho que não faz nada. Aquele preguiçoso que não faz nada e que quer que você não faça nada também, porque ele quer trazer você pro nível baixo dele. Ao invés de você crescer e ir lá no nível do maratonista. Cuidado com pessoas que não têm propósito de verdade. Então, eleja um guru para você. E o último lugar é o lugar rotativo. Esse último lugar é aquele banho-maria, sabe? Sei lá, por exemplo, Miranda tá solteira. Entrou um crush na vida dela, que é uma pessoa que tem potencial. Vai pro rotativo. E ali ela fica, essa pessoa fica em banho-maria. Vamos observando se é Dom Juan, se não é, comportamento. Vamos ver se me interessa por mais tempo, porque às vezes é interessante no início e isso não se sustenta. Os homens estão muito imaturos, porque o feminino não tá exigente. O feminino exigente constrói homens de verdade. Tudo começa na mulher. O Dom Juan de merda tem uma responsabilidade, a mãe do Dom Juan de merda tem uma responsabilidade imensa nessa criança que não era de merda e se tornou de merda, exceto se for psicopata. Se for psicopata, pode ter traços inclusive genéticos, né? Mas se for narcisista, por exemplo, gente, a mãe é imprescindível. É a mãe que constrói o filho. O pai mostra pra vida, ensina a andar de bicicleta, tem valores negociáveis também, mas quem dá a base e sustentação de caráter é a mãe. Nós podemos criar homens ou homens frouxos. E depois de crescidos, os homens precisam da mulher, porque a inteligência é feminina. Ganhar dinheiro é do homem, mas a inteligência é feminina. Então por que os homens estão imaturos? Cada vez mais imaturos. Porque as mulheres não estão exigentes. Então se você coloca um crush nesse quinto lugar e essa criatura, e você já sobe lá pra pessoa, não, mas ele já é a pessoa mais importante da minha vida. Você nem conhece essa criatura, calma. Como disse o choro, você só vai conhecer quando está se separando anos depois, 20 anos, 30 anos depois. E você tem a pretensão de achar que você vai conhecer essa pessoa. E lembre-se, quando você colocar essa pessoa no primeiro lugar da sua vida, dê o poder a ela para fazer o que ela quiser. Mas, lembre a ela que grandes poderes têm grandes responsabilidades. Não tenha dó de atropelar uma pessoa se essa pessoa for ruim com você. Então bota uma pessoa no rotativo. Pode ser uma amizade, pode não ser necessariamente um crush, né? Pode ser uma amizade nova que tá ali, que você tá observando, tá sendo legal e tudo mais. Pode ser um pretenso sócio pra você subir, pode ser um pretenso guru. Esse lugar é rotativo.
Você deixa a pessoa ali em banho-maria para ver se ela merece ser promovida. Caso ela seja promovida, ela tem que saber que ela pode ser cortada em qualquer momento. E isso não é coerção, isso não é coação, isso não é chantagem emocional. Isso é clareza. Porque você só permanece na minha vida se eu permitir. Porque aqui, meu bem, quem manda sou eu. O poder está na minha mão. Eu sou um assunto que eu domino. Agora, se você estiver num desses 5 lugares, vai ser o melhor lugar da vida para estar. O melhor lugar. Faça o céu para essas 5 pessoas. Se dedique, se você eleger, de verdade, se você, qual foi a palavra que eu usei? Promover essa pessoa a um desses lugares. Ah, gente, pelo amor de Deus, a vida é muito curta para você ficar com medo. Se entregue de verdade. E se for para dar ruim, eu lembro quando eu tava com medo de me relacionar com uma pessoa que foi o meu segundo marido. E eu cheguei pra uma amiga minha que é psicanalista e disse pra ela, Adriana, o nome dela, ela é escritora também. E eu disse, Adri, o que eu faço, gente? Eu tô extremamente apaixonada. E ela disse pra mim, se entrega, se joga. Eu já tava sentindo cheirinho de merda, tá? Só não sabia de onde é que vinha. E eu disse, mas meu Deus, será, né? Eu tô com tanto medo, não sei o que lá. E eu sou super, assim, racional, modo de dizer. Naquela época eu dizia que eu era racional. Hoje eu entendo que não tem racionalidade, mas eu sou uma pessoa observadora, assim. Eu vou com calma, eu vou no despacito. Sou canceriana, né, meu bem? Depois que eu me entrego é uma desgraça, mas até eu me entregar, eu tenho até dó. Tenho dó. Tenho dó. Porque eu amolo a faca. Molo. Uhum. E aí ela falou assim, entrega. E eu me entreguei. E deu ruim. Mas foi bom igual. Um monte de coisa foi bom igual. Me machuquei pra caramba. Quantas vezes a gente se machuca? E você vai se machucar. Se você acha que essas 5 pessoas não vão te trair, fia, já começou errado. Elas têm esse poder. Agora, se acontecer, é uma vez só. Despromova. E eu vou te dizer, se você fizer bem feito, você não precisa se vingar. Porque a maior vingança vai ser a não participação de uma vida maravilhosa, de uma mente fascinante, de uma pessoa fantástica que você é. Assista essa live de novo, quantas vezes for preciso. Assista as demais lives que estão salvas. Faça com que isso entre dentro de você, esse poder pessoal todo que eu te entrego nas mãos em todas as lives. Em todas as lives. Beba dessa fonte inesgotável. Se farte disso, para você fazer com que as pessoas que estão na sua vida façam questão de estar na sua vida. E façam questão que você esteja na vida delas. 8 bilhões de pessoas, e a gente tá falando só de 5. Ame quantas for, mas gerencie pertinho 5. Entregue o seu céu para 5. Você não precisa mais do que isso. Agora, deixa o contrato bem claro. Sem letrinhas pequenas. Saiba que se você fizer merda, você tem todo o direito. Todo o direito. Você tem direito de me trair, você tem direito de me machucar, você tem direito de fazer e acontecer. Mas saiba o que você tá fazendo. Tem um personagem de Paris Saint-Germain que fala assim, você pode tudo, linda. Sempre tive pavor que me chamasse de linda, eu, Miranda. E emprestei isso pra Bachá, mais isso, inclusive. Aliás, Paris Saint-Germain, vocês estão vendo que é bem menos ficção do que eu falo, né? Mas tudo bem, segura lá. Em Paris Saint-Germain ele fala, você pode tudo, linda. E no livro inteiro você percebe que ele deixa, ele permite mesmo. Mas ele não fala que vai arcar com as consequências, que a pessoa que pode tudo arca com as consequências. Então permita que as pessoas possam tudo na sua vida. Isso dá um poder para os outros imenso, mas te coloca numa vulnerabilidade maior ainda. E o poder está na vulnerabilidade, por incrível que pareça. Só que vulnerabilidade não é burrice. Vulnerabilidade não é infantilidade. Vulnerabilidade não é imaturidade. Vulnerabilidade não é você
se permitir estar num lugar que não é seu. Lembra que eu falei que vulnerabilidade é poder? Coloca isso na tua cabeça, vulnerabilidade é poder. Quanto mais vulnerável você se colocar e você souber o que você está fazendo, mais poderosa você se torna. Mais poderosa você se torna para dizer assim, olha só, seu filho do mal, eu te dei tudo e você podia tudo. É sério que você fez isso? Acesso negado. E não tem senha que abra mais. Essa senha que eu tô te dando para estar entre as 5 pessoas mais importantes da minha vida é única, pessoal, intransferível. E se eu remover, acabou. Acesso negado. Olha o poder que isso te dá. Eu também sou canceriana, então tá na hora de você usar o teu lado canceriano duro. Canceriano é o signo mais vingativo. E escorpião? O pessoal fala que escorpião é vingativo. Não é nada, amor. A mentezinha de câncer é diferente. É o signo mais gostoso que tem na face da terra. Mais molengo. A gente é trouxa pra caramba. Eu sou trouxa, meu Deus, eu sou trouxa pra caramba. Até deixar de ser. Porque o câncer, lembra que o caranguejo tem aquela carapuça dura? A hora que ele recolhe as patinhas, meu filho, embaixo daquela carapuça, você não entra nem que você queira. Você pode se pintar de ouro que você não vai entrar. Tá na hora de entrar isso. Indicaria falar isso na cara da pessoa, sempre fui de falar, você pode fazer o que quer, até que eu descubra, porque aí já depende. Depende do nível que você tem de conversa com essa pessoa. O Bey, o meu personagem principal, fala pra Bachá, você pode tudo. Só que não adianta você falar, você pode tudo, mas arque com as consequências, e quando a pessoa fizer merda contigo, você não fazer nada. É a mesma coisa que você dizer pro seu filho, não bota a mão aí, fulaninho, senão você vai apanhar. A cria vai lá e bota a mão. Ai, mamãe disse que não era pra botar a mão aí. Céus. Entende? Se você falar, cumpra. Lembra que eu falei pra você? Você exige lealdade dos outros, você exige comprometimento dos outros, você exige amor dos outros, mas você tem sido leal com você? Com as suas escolhas? Você tem sido comprometida com a sua palavra, com aquilo que você diz que vai fazer? Você exige amor do outro, mas você se ama, você ama os seus erros, você ama o fato de ter mandado o textão lá. Puta merda, não devia ter mandado a porcaria do textão. Mas mandei. Pronto. Tô leve, não faço mais. E não faça. Cuidado com você falar para não ser chantagem. Por que eu digo que quando eu falo não é chantagem? Porque é um combinado. E chantagem é bem diferente de combinado. O combinado é cumprido. É uma vez só. A chantagem é chantagem, manipulação. Você está tentando ter um determinado objetivo, você está tentando fazer alguma coisa, você está tentando chegar ali, você está tentando não sei o que lá, tarará, você está ameaçando, Não. Combinado é combinado. Eu não falei para você para te chantagear. Eu não tô falando para você por ameaça. Eu estou falando para você do meu ponto de vista adulto que fará o que eu disse que eu faço. Entendeu? A verdade direta é melhor mesmo que não seja agradável pro outro. Não entendi. A verdade direta é o melhor mesmo, que não seja agradável pro outro. Entendi, não. Mas a verdade direta, assim, vou tentar entender aqui até que a Girassol coloque ali pra mim. Mas a verdade direta, ela é... Na verdade, assim, a verdade é outra coisa que a gente exige, que a gente fala, mas quando ela é dita, a gente se assusta, né? A gente, não, mas eu quero saber a verdade. Sim, eu te traí. E foi com 5. Como assim? Ué, você não queria a verdade? Agora eu falo, você fica nervosa. Cuidado com o que você pede, hein? Eu sou uma pessoa que ama a verdade. Eu prezo pela verdade, eu busco a verdade. E as pessoas se mostram pra mim. Gente, é inacreditável. É 5 minutos de conversa. Se você, Girassol, estiver sentado com uma pessoa que você conhece há 20 anos... E eu chegar em 5 minutos, essa pessoa vai mostrar pra mim coisas que não mostrou pra você. É inacreditável, porque verdade é um dos meus valores inegociáveis. E quando a verdade se mostra pra mim, eu agradeço, em vez de me assustar. Que bom que você mostrou que não valia nada pra mim. Obrigada. Isso não significa que eu vá ser condescendente. Mas eu agradeço quando a verdade aparece.
Ah, mas fulano falou tal coisa de você, que bom. Se é isso que a pessoa pensa, eu fico feliz. Pelo menos eu sei o que a pessoa pensa agora. Já pensou se a pessoa continuasse me enganando, gente? Queria não, eu quero saber a verdade, ué. Entendeu? Acho que é isso. Pra quem tá entrando agora, estamos no final. Assistam de novo essa live. E eu vejo vocês no domingo que vem. Não esqueçam de votar em qual assunto vocês querem ver o meu olhar. Hoje foi o olhar da Miranda sobre as 5 pessoas mais importantes da sua vida, VIP, mas não é Very Important Person. Quem assistiu a live sabe do que eu tô falando. Se você não sabe, assista, porque essa live ficou incrível. E se você tá assistindo essa live depois que tá gravada, coloca aqui embaixo quais assuntos você quer ver o meu olhar. A gente já falou sobre tanta coisa, nós falamos sobre traição, sobre saber dizer não, sobre positividade tóxica, criança ferida. Tem tanto assunto lindo. Assista lá. Eu também prefiro saber a verdade, da verdade. Então, se a gente quer saber a verdade, a gente tem que aceitar quando ela aparece. E tem que falar, né? Porque o valor inegociável seu não é para o outro. É seu. É seu. Aí é um problema, porque aí você fala a verdade para as pessoas que assustam. Entende? Mas daí é um valor negociável seu, assim, sinto muito, machuquei você. E não faz de propósito também, eu sou muito carinhosa, na verdade. Veja, quanta verdade eu falo pra vocês aqui, eu sou sempre carinhosa. Porque carinho, cuidado também... Gente, sou canceriana, falei, não falei? Também faz parte de mim. Eu sou uma pessoa naturalmente carinhosa. E o canceriano é bom por causa disso também, né? Ele machuca num carinho desgraçado. Ele machuca... a gente é carinhoso até pra machucar. Eu te amo, mas não te quero mais. Desgraça. Vaza. Entende? Aí as pessoas dizem assim, mas pra falar a verdade, pra ter valores inegociáveis, pra falar pra pessoa precisa ser grosseira. A Cícera perguntou, né? A Cícera não entrou hoje. Mas ela perguntou na live anterior, mas pra dizer não você precisa ser mal educado. Capaz! A falta de educação, a indelicadeza, a grosseria só entra quando não tem inteligência emocional ou quando você não disse o que deveria ter dito naquele momento. Você perdeu o timing. E aí você agride a outra pessoa, porque aquilo tá tão grande dentro de você que você já não consegue devagar. Você vomita mesmo, você joga mesmo. Então, ao invés de olhar pra isso de uma forma dolorosa, seja carinhosa com você. Veja, por que carinho é um valor inegociável meu? Cuidado, porque eu sou muito carinhosa comigo. Eu sou a pessoa mais carinhosa consigo que eu conheço. Até quando eu falo dos meus defeitos, até quando eu falo de mim rindo e brincando, por mais doloroso que seja, sempre é carinhoso. Sempre. Então você pode falar qualquer coisa. Se você falar no momento certo, do jeito certo, você não precisa ser grosseira. A grosseria vem ou da carência, ou de uma falta de inteligência emocional, ou de um monte de defesa que a pessoa tem. Quanto mais grosseira, quanto mais dura a pessoa for, mais coisa doida ela tem dentro, dolorosa pra ela. Por isso que ela precisa dessa carapuça tão pesada, tão forte, porque tem tanta coisa dolorosa lá dentro que ela aprendeu a usar essa máscara, essa defesa. E aí é você que vai saber se vale a pena ultrapassar isso ou não. Tem gente que não vale a pena. Tem gente que não vale a pena, gente. É muito esforço. Para com essa crença limitante de esforço. Crença limitante eu acho que também é uma live que a gente já fez. A crença limitante do esforço, de ter que fazer, de ter que ir atrás, de ter que não sei o que lá. Ai, que cansativo. Principalmente se for feminino. O homem sim, tá? O homem nasceu pra se esforçar. O homem nasceu pra cortar lenha, pra ir lá na chuva. Ó o menino ali, tá descarregando os trem e tudo. Os meninos estão descarregando os trem aqui, tem um estacionamento grande de onde eu tô aqui. Os meninos estão descarregando na chuva. Bonitinhos, olha só. Estão no feminino masculino deles. O homem tem essa coisa de sofrer, sabe? Por que aquele negócio lá de subir a montanha deu certo? Porque o homem gosta de sofrer, gente. Deixa de sofrer. Eles precisam carregar peso. Esses dias eu tava saindo daqui, não consegui carregar a mala. Chegou um vizinho que eu nem conheço e disse, moço, você consegue carregar a mala pra mim? Né? E falei assim, toda queridinha, todo mundo. Ele, claro! Meu Deus, quase morreu pra carregar aquela mala. Tava cheia de livro, um peso do cão. Ele adorou. O masculino gosta de ser usado. Ai, meu Deus, parece pesado isso, mas não é. Sabe por quê? Porque o masculino precisa ser útil. Qual utilidade nós estamos dando para os masculinos, gente? Qual utilidade os homens têm tido perto de nós? Use-os. Mas não no sentido pejorativo, não no sentido negativo. Use-os de uma forma carinhosa também. Vai lá, faz ele carregar o peso, ele vai adorar. Os meninos aqui na chuva. Ai, que saco, não sei o que. Estão odiando, né? Estão odiando, mas eles estão exercendo o masculino deles. Depois eles vão terminar ali, vão tomar um café quente, talvez troca de roupa, talvez deixe secar no corpo mesmo, porque o homem, né?
é meio truculento. Agora nós não, né, meninas? Pelo amor de Deus, gente. Nós não tem que ter crença limitante de esforço, não. Enfim, falei muito, falei bastante e falei bem, como sempre. Espero vocês domingo que vem. Interajam com os meus conteúdos, por favor. Preciso no Instagram entregar para mais gente. E eu aceito os milagres em minha vida. Fui que tá na hora de almoçar. Vamos almoçar junto, Ivana? Me responde lá no WhatsApp. Beijo. Bença mãe, bença pai. Eu aceito os milagres em minha vida. E você, hein? Tá aceitando? Tá fugindo?